E então você chega na sua casa depois de um daqueles dias muito zoados de trabalho. Tudo que você quer é descansar um pouco. Então você anda até o quarto e veste aquela sua cueca velha que a tua esposa já mandou você se livrar há muito tempo, mas que é super confortável e você gosta dela. Veste lá a sua cueca, se acomoda na sua cama, liga a TV para dar uma relaxada e de repente batidas na porta. Quando você olha, é um cara da Defesa Civil, um bombeiro, seja lá quem for, dizendo para você: pegue tuas coisas e saia da tua casa já, porque a água está subindo, o barranco está caindo, o céu está desabando, ou as chamas do inferno se abriram sob os seus pés e você precisa correr. Não importa. Para isso, você pega uma mochila de emergência que você já deixou preparada. Pois é, deveria estar preparada, né? Só que não está. Nesse vídeo, nessa série de vídeos, nós falamos para você coisas muito baratinhas que você pode colocar em uma mochila de emergência para estar sempre preparado para sobreviver a qualquer coisa. Bora lá? Eu sou o Batata e esse é o Guia do Sobrevivente. Desde já eu peço para você não sair daqui sem deixar esse like, porque se você não deixar o like a gente vai ser enterrado em conteúdo inútil do YouTube. E a gente quer continuar aqui trazendo sobrevivência para você. Dá uma olhadinha nos links aqui da descrição e se você puder, torne-se membro do canal, beleza? Vamos retomar a partir da cueca. E então você veste aquela sua cueca super confortável quando grandes batidas na porta acontecem. Você vai ver quem é, e é um bombeiro, um cara da Defesa Civil dizendo que você tem que abandonar sua casa já. Mas dessa vez você está preparado. Você passa lá, pega a sua mochila de emergência que você sabe que tem várias coisas que vão te ajudar a sobreviver numa situação de crise. Apanha essa mochila e sai. Mas não se preocupa que você está de cueca não, porque lá dentro da mochila você tem uma troca de roupa e outras coisas. Algumas coisas valem muito a pena você colocar numa mochila de emergência, uma mochila de evasão quando você vai sair. São coisas padrão e básicas que você pode conhecer aqui nessa série de vídeos que a gente fez para você. Uma delas, que é imprescindível, são ferramentas. E a ferramenta que eu vou mostrar para você agora é insuperável. É uma ferramenta que hoje você encontra da mais cara por R$38, ou seja, acessível para todo mundo. Lembrando que essa série do Guia de Itens Baratinhos, a gente colocou um teto de até R$50, ok? E a ferramenta que eu vou mostrar para vocês é essa daqui. Vocês com certeza já viram essa ferramenta aqui em vários lugares, provavelmente até numa loja, você só não sabia que ela custava tão barato assim. Uma pá como essa daqui pode fazer uma infinidade de funções em praticamente qualquer cenário. Se você estiver em casa mesmo no seu dia a dia, ela vai ser uma das melhores ferramentas que você tem para plantar e cultivar uma hortinha aí na sua casa, ou seja, vai atuar em sustentabilidade. Se você passar uma lima aqui na parte de cima, ela vai funcionar também como um facão. É óbvio que ela também vai cavar buracos, trincheiras, valas, encher sacos de areia para você conseguir conter uma enxurrada ou uma elevação de água, enfim. É um item extremamente útil. E quando você pensa numa mochila de emergência familiar, você tem sempre que pensar em 3 ferramentas básicas: o facão, a machadinha e uma pazinha como essa. E essa pazinha da Tramontina aqui está super em conta e está valendo muito a pena para você poder colocar aí na sua mochila preparada para situações de dificuldade. Beleza? Vamos para a próxima. A próxima dica para você colocar na sua mochila de emergência também é uma ferramenta. Nada a ver com a pá. É isso daqui. Isso daqui é conhecido como faca de poda, canivete de poda ou simplesmente serrinha japonesa. É uma ferramenta excepcional para você fazer quase todo tipo de atividade que envolva madeira na sua casa, tá? Desde poda das suas frutíferas até você ter uma ferramenta para processar madeira. E ela corta de verdade e ela é muito surpreendente, tá? Ela funciona assim, ó, você aperta esse botão aqui e puxa a lâmina como se ela fosse um canivetão, tá vendo, ó? Quando você solta, ela se trava, fica muito firme e a qualidade dessa ferramenta aqui é muito boa. Eu comprei a minha dessa marca aqui, ó, Geolia,
tá? Paguei mais ou menos R$ 25. Foi mais ou menos nessa faixa que eu não lembro ao certo, mas não passou de R$ 25, tá? Ela é muito boa, excepcional, corta de verdade, vai te ajudar a processar madeira, por exemplo, se você estiver numa situação de dificuldade em acampamentos, nem precisa falar. E o outro aspecto dela que é muito bom é que ela se dobra e você consegue colocar ela em qualquer cantinho da sua mochila, ou seja, faz pouquíssimo peso porque ela é de fato bastante leve. Se ela fosse um pouquinho mais pesada, talvez eu fosse gostar um pouco mais dela porque ela dá uma firmeza maior para serrar. Mas do jeito que está aqui, por esse preço, está absolutamente acessível. Então vale muito a pena você ir lá e dar uma olhada nessa ferramenta aqui da Geolia. Você encontra ela em lojas de material de construção aleatórias de todo tipo. Essa daqui, por acaso, veio da Leroy Merlin, tá? Geolia, canivete Geolia de poda. O próximo item que eu vou mostrar para vocês é diferenciado, mas também custa bem baratinho. Você vai achar em lojas de material de construção e as grandes lojas, tipo Leroy Merlin, Carrefour e outras, tá? Eu achei até no Walmart, ok? E esse ótimo item para você ter na sua casa e colocar até nas suas preparações é esse aqui, iluminação de emergência da Segurimax. O que isso tem de diferente das outras lampadinhas de emergência que você vê por aí? O tempo de autonomia e a quantidade de luz que esse treco faz. É realmente diferenciado, porque essa lanterninha aqui, ela faz 200 lumens. Todas essas que a gente costuma comprar, ela é aquela fininha e ela fica ligada por 1 hora, 1 hora e meia. Essa aqui fica ligada por 3 horas, ou seja, já é o tempo suficiente para você procurar uma coisa, pegar sua mochila, sair de casa, enfim, até para você suportar um tempo aí com a luz apagada, ok? Vamos abrir ela agora e dar uma olhadinha. Ela é bem maior que as tradicionais que você vê por aí. Ela vem com essas abinhas aqui para você pendurar e também com furação para você colocar ela direto na parede, tá? Vamos fazer um teste básico aqui agora, ligar ela para ver o quanto de luz ela faz. Meu amigo, é bastante mesmo. É bastante mesmo, dá uma olhada aqui. Ó, você vê pelo ambiente aqui dentro. Ó, ela ilumina bem e aqui tá bem claro, tá? Essa bateria aqui faz essa luz aqui por 3 horas. Eu achei isso aqui muito interessante, porque a maioria das baterias que você vê por aí, com um preço muito similar a esse, ela só dá metade do desempenho. E foi por isso que eu trouxe essa Segurimax para nossa lista de itens baratinhos que valem muito a pena numa situação de crise. Bora pro próximo? E o próximo é bem diferente, mas bem diferente mesmo, e você precisa prestar bastante atenção no que eu tive que fazer para poder chegar a R$ 50. O próximo item que eu vou mostrar para vocês também é super baratinho. O que eu paguei mais caro, eu paguei R$ 8,50. O mais barato está em torno dos R$ 6. E nós estamos falando de comida importada, comida italiana importada. E o interessante é que dentro desses R$ 8,50 que eu paguei, é para 2 pessoas. Sim, 2 pessoas por R$ 8. Uma comida que dura mais ou menos 2 anos, porque ela é desidratada. Pode ficar mais? Claro que pode. O que faz dessa comida o ideal para você colocar numa mochila de emergência ou num preparo que você está fazendo para guardar alimentos lá na sua casa. Sim, uma refeição por R$ 4,25. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Esse daqui é o nhoque dessa empresa aqui chamada Firma. Você encontra ela desde Walmart até Carrefour e várias outras lojas, tá? Antigamente vendia até no Antigo Dia, que agora já não está mais no Brasil. Mas você encontra essa marca Firma em vários lugares para você comprar, tá? Esse que você está vendo é o nhoque, e é nhoque de batata de verdade. A embalagem pesa mais ou menos 400 gramas e isso daqui hidratado vai dar quase meio quilo de massa. É uma comida fácil, uma comida simples de se fazer, rápida, que ocupa pouco fogo e que vai, de fato, te dar uma baita de uma sustância. Mas não tem só essa. Tem também as que vão de 5 ou 6 reais até o 8 reais. O 8 reais é essa aqui mais cara e eu vou mostrar para vocês agora as que são mais baratinhas. Essa daqui, todas elas servem 2 pessoas e está na casa dos 6 reais.
Olha aqui, nós temos aqui fettuccine à carbonara e penne al funghi. Interessante, né? Os pacotinhos são pesadinhos também. Eu tenho mais uns aqui para poder mostrar para vocês, tá? Esse daqui é um risoto de arroz desidratado. Ele também cozinha super rápido e você prepara ele só com uma panelinha. Verdadeira comida do apocalipse, ele dura 2 anos, tá? Aqui nós temos um trenette ao pesto, que é uma outra variação, e aqui uma polenta. E acredite, de todos esses, o que eu experimentei foi esse aqui, a polenta é o mais saboroso, realmente o que dá uma baita diferença, e é comida pesadona. Todas as massas vêm com bastante carboidrato, isso significa que mata a fome de verdade. É ou não é comida do apocalipse? Essa daqui custou R$ 6,50, ou seja, por R$ 3,25 você faz uma reserva para 2 dias de alimento aí na sua mochila de emergência. Vale ou não vale a pena? Algum de vocês já experimentou essas comidas aqui da firma? Já? Você já viu no mercado? Se você já viu, coloca aí nos comentários, até para que as outras pessoas que estão acompanhando o vídeo também possam usar isso como referência. Sabe o que eu acho muito legal nesse tipo de coisa? É porque ela vem com todas as medidas muito certinhas para que você possa preparar a sua comida. Então você vai saber automaticamente que para preparar esse macarrão aqui, você vai precisar de meio litro de água. Então é só você, na hora que comprar o seu macarrão e vai fazer o seu armazenamento, você já coloca ali a água que está designada para poder fazer essa comida. E não é só a água. Uma coisa é você ter esse alimento e a água para ele na sua casa. Outra coisa é você ter fora da sua casa. Então, se você for colocar um macarrão como esse na sua mochila que você montou para ser uma mochila de fuga, evasão ou de emergência, você também tem que colocar o combustível para ele. Cerca de 200 ml de etanol, você cozinha isso daqui tranquilamente. Ou seja, com uma garrafinha de etanol, você consegue dar conta de cozinhar bastante macarrão em uma espiriteira. Sacou como funciona? Você coloca o macarrão, você coloca a água correspondente e também o combustível necessário para fazer. Se você for cozinhar em algo elétrico, usando placas solares, ou seja, um dispositivo como esse, um EcoFlow, ou uma coisa do tipo, você já deixa tudo separado, inclusive a energia que você vai usar para poder fazer. Dessa forma, a sua preparação vai ficar completinha e você vai poder usar tudo na hora que mais precisar, sem ter nenhum perrengue. O importante é que você esteja preparado para momentos difíceis, que você saiba o que fazer. Conhecimento não pesa na mochila e o mínimo que todas as pessoas deveriam ter hoje é sim uma mochila de emergência, porque a gente simplesmente não sabe o que pode acontecer amanhã. Hoje está tudo bem aí na sua casa e no outro dia, pau, 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 alguém está batendo na tua porta e mandando você sair porque deu ruim em algum lugar. Então, fique preparado, beleza? Não sai daqui sem deixar aquele like para fortalecer o canal, os seus comentários e não deixe de se inscrever, porque a série dos itens baratinhos vai continuar. Muito obrigado por sua presença aqui, a gente se vê no próximo. Até mais.